Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar um texto da Passarela sobre a mobilidade social e os programas, mais especificamente sobre o Bolsa Família no Brasil. É uma análise bem abrangente nos resultados no longo prazo, tá? Começando ali pela primeira etapa, né? Que o texto ele é dividido em nove etapas. Seria falar um pouco sobre o programa do Bolsa Família, que ele é um dos mais bem-sucedidos programas de transferências, né, de condicionamento de renda no mundo. Ele é reconhecido também pela capacidade dele de auxílio nos mais vulneráveis e promover uma formação de capital humano através das suas condições, né, que ele traz para as pessoas. Tá? Acho que é legal comentar também que em 2019, aproximadamente 13 mil lares brasileiros eles eram beneficiados pelo programa. Né? Hoje em dia, provavelmente, esse número ele é maior, porque a gente já tem uma defasagem já de dados. Né? É legal comentar também que o foco da pesquisa é um estudo que investiga os resultados no longo prazo. Né? Então, a gente pega o primeiro corte de beneficiários dependentes, que são crianças de 7 a 16 anos, em 2005, e retrata por mais de uma década. Seria até 2019, que é da onde a gente consegue esses dados. Tá? O objetivo central dele, ele tem o foco em verificar a capacidade de ascender socialmente, né, superar ciclos viciosos de pobreza, né, e o objetivo é analisar se os ex-beneficiários na vida adulta, no caso de 21 a 30 anos, em 2019, eles conseguiram se emancipar dos programas sociais, né, encontrando melhores posições no mercado de trabalho e também na vida. Até já trazendo algum spoilerzinho, né, 64% ali conseguiu se emancipar e não dependeram mais do programa social, né, e 44% conseguiu acesso ao emprego formal, né, de uma maneira mais qualificada. Depois o João ele vai conseguir detalhar isso aqui um pouquinho mais no detalhe, tá? O Max agora vai falar um pouquinho sobre medindo a mobilidade social. Bom, partindo da mobilidade social, ela é definida como um movimento ao longo do tempo dos indivíduos, famílias e outras unidades sociais entre posições e vantagens variáveis no sistema de estratificação social. Este conceito central de estudo, ele se interessa em analisar se os programas de transferência condicionada de renda têm efeitos significativos na trajetória de vida dos beneficiários. Sobre a emancipação dos programas sociais, foram observados que os indivíduos deixaram de ser elegíveis ao longo do tempo desses programas federais. Eles estavam cadastrados, não estavam mais cadastrados no CAD único em 2019. O critério principal para elegibilidade em 2005 e 2019 era ter uma renda per capita não superior à metade do salário mínimo. A saída do cadastro único sugere também, como resultado, melhoria estrutural da situação financeira dessas famílias. Sobre o acesso ao mercado formal, foi observado que o indivíduo foi empregado no setor formal entre 2015 e 2019. As posições formais são de melhor qualidade em termos de proteção social e estabilidade de salário, em comparação com empregos informais típicos de pais dos beneficiários. Apenas cerca de 3% dos lares no cadastro único em 2005 tinham alguém com emprego formal estável, que mudou em 2019. Então, como resultado, o emprego formal indica um forte indicador de ascensão social e a análise abrange esses 5 anos, de 2015 e 2019, como resultado. E o tempo de permanência no emprego formal era de 3 anos ou mais, para capturar a mudança estrutural e minimização do impacto dos ciclos de negócio. Passando para a população-alvo, se quiser, consegue passar aí. O estudo usa como corte 11.628.308 indivíduos, que eram os dependentes do programa Bolsa Família, que eram os dependentes que tinham de 7 a 16 anos em dezembro de 2005. E esse grupo representa 73% dos dependentes do programa Bolsa Família naquele ano. Caracterizou a população inicial, crucial para entender a magnitude, vulnerabilidade e relevância da seção observada. No ano 2005, foi escolhido por ser um momento de programas família bem estabelecido e com cobertura significativa. Acredito que esse ano foi a origem do programa.
o perfil socioeconômico da época tinha 46% das pessoas que diziam no Nordeste, 50% eram classificados como os pretos, a escolaridade dos chefes de família era 55% deles não tinham só o primeiro ano do ensino fundamental. Também se caracterizava por confirmarem que o estudo se concentrava com uma base piramidal social, onde as barreiras de mobilidade são historicamente mais altas, especialmente para indivíduos pretos do Nordeste. Portanto, o programa unificou o quadro de programas sociais que tinham na época, que era o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão de Alimentação, e a regra para permanecer nesses programas era ter permanência nos mesmos critérios atuais, que era a renda per capita já dita acima. Pode passar. Os dados de representatividade usados foi o cadastro único para identificar os lares de baixa renda, as folhas de pagamento do Bolsa Família e também a relação anual de informações sociais. O uso desses dados administrativos de alta qualidade confere a credibilidade e a transparência aos resultados, permitindo rastrear as condições socioeconômicas individuais ao longo de mais de uma década de estudo. As estimativas são altamente representativas da população brasileira de baixa renda e a taxa de cobertura do programa Bolsa Família entre 20% dos mais pobres era de 46% em 2005 e chegando a cerca de 60% entre 2012 a 2017. A alta cobertura do Bolsa Família e do Cadastro Único garante que as conclusões já estabelecidas aqui validam a base de pirâmide social brasileira. Agora vou passar para o colega aí para ele explicar os próximos tópicos. Dentro dos indicadores de mobilidade social, nós temos esse gráfico que consegue demonstrar a emancipação da saída do cadastro único e o acesso formal à atividade de emprego. Sendo assim, o gráfico demonstra uma correlação nesses indicadores. Conforme aumenta a emancipação, temos um maior acesso ao formal, né? Então, isso demonstra que o programa cumpre o seu papel social, né? Que seria fazer com que a comunidade que é atendida por ele tenha um desenvolvimento acima, principalmente dos familiares pretéritos, né? Que é o que o programa se propõe e o que os dados indicam. E a gente vai ver no próximo slide também essa situação. Heterogeneidade da mobilidade. Sendo assim, temos aqui que seria um ponto negativo, vamos dizer, né, que não é bem o que o programa se propõe, porque ele é uma ferramenta, né, que tenta possibilitar alguma resolutibilidade, uma resolução, né, vamos dizer assim, sobre algumas desigualdades na sociedade brasileira. Só que ele consegue atuar nessa mobilidade, mas não consegue evitar e erradicar as disparidades que o Brasil ainda traz nas suas raízes, né? Que seriam problemas de gênero e raça, que conforme os números demonstram, ainda há discrepâncias, né? Tanto na situação de homens conseguem ter um número maior de emancipação quando comparado às mulheres, e se levamos para a cor dos indivíduos, indivíduos brancos têm maior possibilidade do que os indivíduos negros, né? E indígenas também. Então, comparando essas disparidades, a gente tem uma comparação geral, né, de homens brancos que tiveram um acesso contínuo formal de 42%, enquanto as mulheres pretas, que seriam o outro extremo, né, teve uma taxa de 23%. Pode passar? Essas disparidades também elas são muito relevantes no contexto brasileiro de um país continental, né, considerando a região.
porque temos um desenvolvimento bem discrepante entre as regiões brasileiras, em virtude de um próprio desenvolvimento histórico do país, né, que tem como a região sul e principalmente a sudeste um desenvolvimento econômico muito maior do que a região nordeste, né. Então, esses dados também demonstram que essa discrepância permanece. O programa não conseguiu evitar de todas as formas essa mazela, pode-se dizer, da sociedade brasileira, né? Ele ainda, como o dado mostra ali, o Sul teve uma maior taxa de acesso contínuo, 43%, enquanto o Norte teve uma menor, em torno de 17%, né? Então, segundo os dados do artigo, isso demonstra e reflete que ainda temos certos problemas que devem ter uma outra abordagem para colaborar com os dados do programa e para se conseguir evitar, né? Como esse estudo foi feito baseado no programa a partir de 2005, né? Os dados de hoje em dia certamente já devem ter outras ferramentas que colaboram para que a gente evite essas disparidades, tanto as regionais quanto as de gênero e raça, né? Passa. Características do emprego formal. Aqui a gente tem um comparativo, né, de acesso ao emprego formal e da qualificação à ascensão social, mostrando que tivemos uma mobilidade, né, ela foi vertical, mas não conseguiu eliminar uma desvantagem estrutural em relação à população geral. A baixa escolaridade superior é um fator explicativo central para as piores condições de remuneração e a concentração de ex-beneficiários em ocupações de menor status. Nós temos aqui um principal setor de atuação, os beneficiários ficaram concentrados ali, maior representação no setor de agricultura e um menor acesso no serviço público, em comparação aos não beneficiários. Com relação à remuneração e educação, né, a distribuição de renda para os ex-beneficiários é mais concentrada nas faixas mais baixas, e a proporção de ex-beneficiários com ensino superior completo era 4 vezes menor que a dos não beneficiários do programa, né? Então ainda se percebe que o programa conseguiu fazer com que quem começou a receber o benefício tivesse uma qualidade maior do que a família pretérita, né? Uma qualidade também de vida e de empregabilidade. Só que ainda esses empregos não são de uma grande qualidade, né? Há muito que se evoluir ainda e devemos com certeza melhorar os estudos e o desenvolvimento para que o programa seja mais adequado e mais completo, né? Pode passar. Falando um pouquinho, né, das determinantes da mobilidade social, agora mais especificamente nos municípios brasileiros, né, falando um pouco da metodologia que foi utilizada, o estudo realizou um modelo logístico fracionário, né, para assim conseguir coordenar a taxa de mobilidade municipal, né, cujas características socioeconômicas locais medidas em 2005 ou antes de 2005, para daí sim a gente conseguir ter um espelho, né, se de fato houve avanço ou não, foi com o principal intuito de mitigar a endogeneidade, né? Assim, a gente consegue ter umas variáveis agrupadas em categorias como demografia, economia, educação, principalmente dos adultos, né? A educação dos jovens também e da saúde. Todas essas variáveis elas foram padronizadas para conseguir permitir uma comparação relativa de importância de cada fator explicativo, tá? Eu acho que é legal comentar também dos resultados de alguns fatores que foram divididos em 3 fatores estruturais, né? Como, por exemplo, o fator da pobreza e baixa escolaridade, a gente tem o fator estrutural e econômico, a importância relativa dos fatores, né? Então, eu vou dissertar um pouquinho sobre cada um dos fatores. Opa, eu acho que eu passei. Foi. O que a gente tem ali, como, por exemplo, o fator da pobreza e baixa escolaridade. É uma correlação negativa, cujo aumento é um ponto percentual na taxa de analfabetismo no adulto, né, de 25 anos ou mais, e na proporção da população em vulnerabilidade de pobreza, né.
tem um efeito marginal médio negativo de aproximadamente, de acordo com o estudo, de menos 0,05% em pontos percentuais, tá? Na taxa de ex-beneficiários, que eles se emanciparam nos programas sociais, isso conseguiu traduzir uma diminuição de 8% no número médio de beneficiários que se emanciparam do programa, né? As correlações negativas de menor magnitude também são observadas pelo índice de dependência de jovens e distorção de idade barra série no ensino médio, né? A taxa de mortalidade infantil, que eu acho que é um grande indicador quando a gente fala de medir pobreza, né? Hoje os países mais pobres são os que têm os maiores índices de taxa de mortalidade infantil, né? Esses índices eles estão relacionados às piores condições socioeconômicas para as crianças do município em média, tá? O que a gente tem ali de fator negativo agora, né? Foi um pouquinho do que eu comentei, e de fator positivo é o estrutural, que daí seria melhores estruturas de saúde, educação para os jovens e maior atividade econômica significativa, né? Com a mobilidade social do cidadão que participou do projeto do Bolsa Família. Os fatores estruturais também, já como foram ditos, educação do jovem e saúde, que tem uma importância significativa e constante para a mobilidade de todos os municípios, né? Isso reforça um pouquinho do que as piores estruturas socioeconômicas locais elas dificultam a nova geração, né? Se a gente for ver nos bairros carentes, poxa, um saneamento básico péssimo, são escolas precárias com péssima estrutura, isso tudo dificulta essa mobilidade da nova geração, até mesmo para conseguir sair daquele ambiente no qual ela vive, né? Uma melhoria num ponto percentual na estrutura da saúde local, por exemplo, levaria a um aumento marginal entre 0,01 e 0,03 pontos percentuais nos indicadores de mobilidade, que seria bem interessante, tá? Indo um pouquinho para a conclusão do trabalho, tá? O que seria agora, de fato, o impacto no longo prazo do programa Bolsa Família, né? Basicamente um resumo dos resultados que eu já abordei lá no começo. Ele promoveu melhorias nas condições, né, na vida das pessoas que participaram do projeto, com 64% da emancipação do programa social e 45% ao acesso formal, que o João muito bem explicou ali e categorizou, tá? A ascensão social, embora em empregos de menor remuneração, né, indica melhores condições socioeconômicas do que as pessoas da sua infância. É legal também comentar um pouquinho sobre a questão do reajuste do salário mínimo, que, de fato, não acompanha a inflação desde 2005 ali, né? Desculpa, 2009. Então, a gente não consegue ter essa métrica muito bem precisa, né? Algumas contribuições para a literatura, né? Que o estudo ele associa de forma significativa a emancipação dos programas, como emprego formal estável, né? O aumento e engajamento no mercado de trabalho, né? A redução da dependência de transferências entre gerações. E acho que também, até por isso que está ali, é legal, crucial destacar a contribuição científica, né? Esse trabalho ele é de extrema valia, o aumento na participação no mercado formal, de levar maiores contribuições fiscais, ajudando a equilibrar o orçamento governamental também, tá? Principalmente através das políticas públicas. As implicações de políticas, o que a gente vê disso, né? As disparidades regionais. Então, poxa, o Sudeste brasileiro é totalmente diferente do Norte do Brasil, como o próprio João explicou também muito bem, né? Então, é isso que a gente consegue acompanhar. A diferença entre gêneros ali, a gente vê homem, mulher, a diferença de raça, branco ou preto, a gente consegue ver essa diferença também nos percentuais. As regiões mais ricas, como eu já comentei ali, né, tem quase o dobro da mobilidade do que as regiões menos favorecidas, que a gente pode botar o Norte, o Nordeste, né? E isso é de se abrir o olho, principalmente quando a gente fala de política pública, né? E a principal implicação é a necessidade de políticas intersetoriais, que elas conseguem, elas complementam, né, o programa Bolsa Família. O sucesso do programa é desenhado pelo alívio da pobreza e é medido pela capacidade de infraestrutura local, como muito bem comentado ali antes, que seria a saúde, educação e crescimento econômico, assim
conseguindo promover a mobilidade social, tá? O trabalho foi basicamente isso, é um texto muito rico, eu recomendo para a turma inteira essa leitura, porque eu acho que ajuda a gente a ter uma noção melhor de como é que é o Brasil, tá? Queria agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado.